As pessoas não entendem. Falam, ela tá com ele porque quer. Vejo minhas amigas que passam por isso. Quando alguém critica, eu não aceito. Começo a defender. É medo. Daisy, personagem do e-book Elas em Legítima Defesa. E aí, minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Dai Bugatti e hoje eu tô aqui para falar sobre um livro que eu considero muito importante, lançado recentemente pela Dark Side Books. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like se você gostar desse vídeo e compartilha para que ele tenha mais alcance e todo mundo tenha conhecimento desse tema que, cara, nós precisamos falar sobre. Eu tô um pouquinho sumida do canal porque, cara, precisei de uns dias aí do trabalho e também eu fiz uma cirurgia no olho, uma cirurgia refrativa, então teoricamente eu não preciso mais usar óculos. Eu tô enxergando aqui mais ou menos que faz uma semana agora, mas já tá bem melhor do que nos primeiros dias. Mano, libertador. Eu adorava usar óculos, mas poder ficar sem também é uma maravilha. Mas vamos pro que interessa, que é o livro de hoje, Elas em Legítima Defesa, da Sara Stoppazoli, lançado recentemente pela Dark Side Books. Esse livro tem 224 páginas e eu acho que ele poderia ter 1000, porque o assunto que ele traz é tão, mas tão importante que eu poderia ficar lendo horas. Seguinte, esse livro aqui foi lançado agora em agosto de 2020 mesmo, durante, né, esse período de quarentena. Ele se trata de um livro que traz histórias de mulheres que se viram em uma situação em que elas foram obrigadas a assassinar seus maridos, porque ou eram elas ou eram eles. Elas eram mulheres que sofriam agressão todos os dias, agressão doméstica, né, que viviam esse pesadelo constantemente e chegou um momento em que não dava mais e que a situação se tornou insustentável. E elas sabiam que, tem até uma fala ali de uma delas, que alguém sairia num caixão naquele dia, ou seria ele ou seria ela. E aí teve essa situação, né, que é algo que eu não consigo nem imaginar, é complicadíssimo. No começo da quarentena eu fiz um vídeo lá pro meu IGTV, se vocês puderem acessem no meu Instagram, @daibugatti, e eu falei sobre o número de denúncias que estavam crescendo durante o período de quarentena, o número de agressões, de violência doméstica que a gente estava ouvindo falar, de pessoas que estavam denunciando. Então por isso que eu acho que esse livro ele é tão importante, não só, claro, para toda a história, né, da humanidade, no sentido de que isso não é de hoje, mas o período que a gente está vivendo é ainda mais louco e conturbado no sentido de saber que alguém vive com o seu agressor e que está trancada dentro de casa com ele. De acordo com dados do Datafolha, em 2018, 536 mulheres sofreram agressão por hora no Brasil. Então a gente sabe que esse é um número já gritante, que esse é um número altíssimo, mas aí que mora o problema. Será que é só isso mesmo, né? Porque não são todas as pessoas que denunciam, elas passam por diversas questões internas, então nem é sempre que esses números traduzem a realidade, porque a gente sabe que é bem mais que isso. O livro Elas em Legítima Defesa foi baseado num documentário que a Sara Stoppazoli, a Sara, ela é jornalista, ela teve a ideia de fazer um documentário sobre mulheres que tiveram que matar os seus maridos, né, nessas situações, e aí acabou surgindo também a ideia do livro. O documentário leva o nome de Legítima Defesa e nós acompanhamos histórias de mulheres que sofriam agressão e como elas mataram seus maridos e como elas foram absolvidas pela justiça, como foi essa coisa toda do processo, até o dia, quanto tempo demorou, né, o que aconteceu até o dia do fato, porque ela não chama o dia do crime, ela chama o dia do fato, eu já explico isso pra vocês também. E as mulheres resolveram mudar os nomes, né, são nomes fictícios aqui. Existiu uma mulher só que resolveu usar o próprio nome, que é também a protagonista do documentário, que é a Úrsula. O documentário ele tá disponível na Claro, Vivo Play, em algumas outras plataformas. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, vou deixar o trailer também, o link aqui embaixo. E cara, eu ainda não assisti, não tive a oportunidade, eu só li o livro, mas vi o trailer e me deixou ainda mais instigada pra assistir, porque eu quero ver essas mulheres, eu quero entender um pouco mais sobre elas e é impossível não se conectar com a história delas. E por que a Sara chama de dia do fato e não o dia do crime, né, ou algo mais pesado, vamos dizer assim? Cara, legítima defesa é um ato lícito, ele não é um ato ilícito. Então, se você consegue provar que você agiu em legítima defesa, em que sua vida estava ameaçada, você consegue ser absolvido pela justiça. O problema de ser absolvido pela justiça é que nem sempre você é absolvido pela sociedade. Então, essas mulheres, mesmo tendo o alívio ali da pena, né, de não sofrer uma pena por isso, de poderem viver em liberdade, de não serem condenadas, elas
sofrem outros tipos de condenações, né? Julgamentos, preconceitos, tanto de familiares como de amigos e pessoas do bairro, onde elas passam, algumas preferem se mudar para recomeçar, outras não, falam, vou me manter aqui porque eu não fiz nada de errado. As pessoas, né, elas têm um olhar muito conturbado, muito distorcido sobre essas realidades. Ninguém sabe o que acontece dentro de uma casa, então é algo que eu imagino que... Aliás, eu não consigo imaginar. É uma situação dificílima, uma situação muito delicada, uma situação que eu espero que cada vez menos mulheres, até um dia que ninguém tenha que passar por isso, porque é assustador. E várias delas relatam que tudo começou às mil maravilhas e de repente mudou, né? Então não é que o cara era agressivo desde o começo, não é que elas sabiam que ia ser assim, né? Em vários casos era até morar junto. Então são pessoas que elas não conseguiam prever que isso aconteceria, né? E ninguém consegue prever, talvez. Em alguns casos talvez tenham sinais, claro, mas em muitos não existem esses sinais, então são situações em que quando a pessoa vê, ela já não consegue mais sair. O que é muito legal nesse livro é que, além da gente acompanhar a história dessas mulheres e entender mais sobre o lado, né, sobre o ser humano que tá ali, a gente entende também um pouco das leis, das penas, de como funciona esse processo todo no Brasil, né? Claro, não totalmente profundo, mas a Sarah, ela estudou muito isso, então ela consegue trazer em palavras fáceis pra gente entender, ela consegue deixar de um jeito que fica ali bem transparente pra gente como são esses tipos de processos aqui. Por exemplo, uma coisa que ela fala no livro é que, né, a legítima defesa não é ilícita, mas que, por exemplo, matar alguém dormindo, né, sei lá, eu sofro violência e eu espero o meu marido dormir pra matar ele, isso sim é um ato ilícito, mas se for comprovado todo o histórico, né, tudo que acontece na vida daquelas duas pessoas, ele pode ser um ato sem culpa. Então existem diversas minúcias ali, né, que os advogados, a promotoria tem que estudar para entender exatamente o que aconteceu. E isso é um lado muito bacana também, até pra gente entender como funcionam essas coisas no Brasil. E para entender também que o processo penal é uma tortura. Além de serem anos, né, lutando ali, esperando o fatídico dia do julgamento, né, porque muitas delas conseguem ficar em liberdade, outras não. Então, até esse dia do julgamento é algo... um conflito interno, é uma angústia constante, e mesmo quando o alívio vem, né, do dia do julgamento e de não sofrer a pena, a condenação, existe ainda o outro lado da sociedade, dos familiares e de pessoas julgando e condenando essas mulheres no dia a dia. Outro ponto bastante complicado dessas situações é que geralmente as únicas testemunhas são os filhos, e os filhos são crianças, né, então... a não ser, claro, em alguns casos que já é adolescente, já é grande, mas assim, a maioria são crianças, então é difícil ter uma criança como testemunha, é muito complicado. E é uma situação muito delicada e é uma situação que, cara, eu admiro muito quem passou e conseguiu sair disso com vida. Não que justifique matar, é claro, mas assim, no sentido de que a gente sabe que não é uma situação fácil, não é uma situação fácil de sair. A gente sempre se pergunta, né? As pessoas sempre julgam muito, por que ela não terminou com ele antes? Por que não saiu dessa situação? Eu já falei, né, a frase da Daisy no começo. Elas têm medo. Cara, a gente não tá na pele do outro pra saber o que ele passa, a gente não tá na pele do outro pra saber como agir. E a gente sempre fala como a gente agiria, mas quando a gente tá no lugar do outro... não é bem assim. E aí vem, é claro, né, aquela coisa toda do quão verdadeiro esses dados que a gente tem, né, que nem eu falei, né, no começo, das 536 mulheres sofrendo violência, né, e agressão doméstica por hora no Brasil em 2018. Cara, eu não consigo mensurar o quão maior esses números são. Né? Muitas delas não denunciam, muitas delas não contam para outras pessoas. Inclusive tem uma parte do trailer no documentário que... um dos filhos fala, ela passava maquiagem, as pessoas sabiam, mas ninguém fazia nada. Tem cenas, inclusive, no livro que uma delas relata que apanhou na praça e ninguém fez nada. Então, assim, é muito fácil a gente julgar, mas a gente não tá no lugar do outro.
A Darkside lançou Elas em Legítima Defesa apenas em e-book. Então não tem desculpa para você não ter esse livro, não é mesmo? Você pode ler no seu Kindle, pode ler no seu celular, pode ler no seu computador, em diversos dispositivos, no seu tablet. Não tem desculpa, ele custa só R$ 9,90. E eu queria fazer um apelo para que vocês comprem esse livro quanto antes. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque nesses primeiros 3 meses de venda, 100% da verba arrecadada será doada. Ou seja, todo o dinheiro arrecadado, ele vai ser convertido para uma ONG chamada AMAC, que é a Associação de Mulheres com Atitude e Compromisso Social de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Além disso, eu queria falar com você que sofre violência doméstica. Se você está assistindo esse vídeo, por favor, procure ajuda. Disque 180, que é o Disque Denúncia, ou procure associações. Além da AMAC no Rio de Janeiro, né, eu conheço aqui em São Paulo a Associação Fala Mulher. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Eles têm site, têm Instagram, vocês podem entrar em contato. Se você sabe de alguém que passa por isso, também denuncie, converse, tente de alguma maneira mudar essa situação. Existe aquela frase, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E pensando nela e pensando que às vezes a gente tem que meter a colher, sim. Também tem a ONG Mete a Colher, que é meteacolher.org, que ela conecta mulheres que sofrem agressão e mulheres que querem ajudar. Então elas podem ter toda ali uma base, uma ajuda jurídica, podem ter uma ajuda emocional. Pode ser que você só entre lá se você quer ajudar, só para ouvir uma mulher, para conversar com ela, para entender pelo que ela passa. Então é algo muito bacana também. E que eu acho que a gente tem que fazer o máximo que a gente puder, né? Esse livro, como eu falei, ele é muito importante. Ele é muito importante, é claro, para todos os períodos, mas principalmente agora, em que esses números, sim, comparados ao mesmo período, né, do ano anterior, eles cresceram muito. E eu não consigo nem imaginar como é não poder sair de casa ou, né, enfim, estar com essa pessoa 24 horas por dia. Acho que é isso, minha gente. Um livro muito importante que merece muita atenção. Darkside Books, assim, de parabéns pela iniciativa, como sempre, agindo com muita responsabilidade. Por hoje é só, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha para que todo mundo saiba que esse livro existe, beleza? Beijo, até a próxima.